Olha o que esse rabino Youssef Baruch vai falar. Não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas o que ele vai dizer que é muito importante vocês prestar muita atenção, porque faz todo sentido. E ele vai dizer, ele é um rabino muito sábio, e o bom é que ele acredita em Jesus Cristo, ele é um judeu que acredita em Jesus Cristo. Então vamos ficar esperto, porque o homem que trazer essa paz vai ser o anticristo. Então se liga só no que ele está falando aí. A questão do ataque de Israel ao Irã. Nós tivemos também o ataque dos Estados Unidos aquelas bases nucleares. Logo depois veio uma retaliação do Irã contra Israel. Claro que houve várias, mas houve uma retaliação do Irã contra as bases americanas lá no Catar. Não foi uma coisa tão absurda, foi como uma resposta aceitável pelos Estados Unidos, e logo depois o presidente Trump ele declarou o fim da guerra e tal, e acabou, embora Israel já estava quase lá no meio do caminho com seus aviões para detonar o Irã novamente, Israel aceitou o que o presidente Trump falou e regressou, então tudo ficou tranquilo, ficou em paz. Então o Trump ele já estava declarando ali um momento de paz para os dois países. Ele não está dizendo que o Trump é o anticristo, nem eu estou dizendo, mas está batendo demais. E os judeus, eles olham muito isso. Quem estiver ajudando bastante Israel, fazendo tudo certinho, de acordo com as coisas judaicas, esse cara vai ser considerado como o Messias. E o Trump é o único que está no momento fazendo isso. Então se liga só no que ele vai falar. É uma falsa paz, o anticristo, né? A verdadeira paz é de Yeshua. Mas para que venha o príncipe da paz, como foi dito aqui, o que vem somente de Yeshua, o Messias verdadeiro de Israel, primeiro virá o anti-Mashiach, que é a ideia de anti, né? Contra, não é somente uma ideia de ser contra, de ser um opositor ao Messias, mas talvez de substituir o Messias, tá? Porque uma pessoa que consegue trazer paz para o mundo, consegue solucionar problemas de fome no mundo, problemas econômicos, essa pessoa tem uma grande probabilidade de ser considerada um aspecto messiânico. Compreendem isso? Ó, e eu vou compartilhar uma coisa que eu acredito que muita gente já sabe aqui. Nós estamos justamente nesse tempo, é tempo em que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora, vou compartilhar com vocês uma coisa aqui que talvez muita gente conheça e outros não. Duas coisas na realidade que eu quero compartilhar com vocês aqui. Quantos de vocês sabem aqui que o nome do presidente Trump na gimátria, para aqueles que não sabem o que é gimátria, são os valores numéricos das letras hebraicas, tá? As letras hebraicas têm valores numéricos. Então a letra Aleph, que é a primeira, é o número 1, a letra Bet, o número 2, letra Gimel, o número 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Tet 9 e Iod 10. Aí a partir do Iod começam as dezenas, Kaf, Lamed, então é 20, 30, até chegar a última que é 400. Se você pega o nome Donald Trump, e foram rabinos em Israel que fizeram isso, pegaram o nome de Donald Trump, fizeram a gimátria, e a gimátria do nome dele deu Mashiach ben David, o Messias filho de Davi. Eles fizeram essa gimátria no primeiro mandato dele, porque no primeiro mandato dele ele fez algumas coisas muito importantes para Israel, que foi transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. E o presidente Trump, no primeiro mandato dele, proclamou para o mundo inteiro, reconhecendo Jerusalém como a capital indivisível do povo judeu na terra de Israel. O que ninguém queria fazer, ninguém nunca fez, com medo da diplomacia do mundo. O Trump foi lá e fez. E quando fizeram isso, cunharam uma moeda com o rosto de Ciro e o rosto do Donald Trump, falando sobre acordos de Ciro, mencionando uma possível até construção do templo. O quadro, existe um quadro, uma pintura, uma tela, que foi dada de presente para a embaixada americana. Na época, então, o embaixador americano em Israel, o chamado Friedman, ele trouxe o quadro para ser posto lá dentro da embaixada americana,
E o quadro é uma foto aérea de Jerusalém. E no lugar da mesquita está o templo de Jerusalém, o templo judaico. Olha para vocês ver que tá tudo fazendo sentido. O Trump tá em tudo, em tudo. Tudo que tem a ver com Israel, ele tá no meio. E já tem anos que ele tá fazendo essas coisas. Tá tudo fazendo sentido. E eu acho que o terceiro templo pode ser construído esse ano, em 2025, ou pode começar, né? Pode começar esse ano e terminar ano que vem, ou começar no início do ano que vem e terminar no meio do ano. Porque a tecnologia de hoje em dia, eles fazem um templo rapidinho. E pelo que eu tô vendo, o Trump tá fazendo tudo isso para a construção do terceiro templo. Porque as novilhas vermelhas já estão sendo estudadas lá, para ele já começar já sacrificar ela quando construir. E olha também o que ele vai falar do Jared, o genro do Trump. Ele também pode ser escolhido aí para ser o anticristo, viu? A dúvida é entre os dois. A dúvida mais importante agora é entre os dois. Porque o Trump quer trazer paz de todo jeito. E o Jared também. Só que o Jared é judeu, né? De família judaica. O Trump não é, mas o Jared é. Se for o Jared, ele pode entrar no cenário logo logo. Agora se liga quando os rabinos fizeram a guimátria do nome do Donald Trump. Olha só o que significa o nome de Donald Trump na guimátria judaica. Quando os rabinos fizeram a guimátria do nome de Donald Trump e apareceu o Messias, filho de Davi, Mashiach ben David, eles ficaram apreensivos. Agora, eu não estou dizendo aqui que o Donald Trump é o Messias, claro que não. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que são coisas que levam a liderança judaica, a parte religiosa, a acreditar, dar um certo tipo de crédito possível de que o Donald Trump se encaixa num perfil messiânico. E o que se soma a tudo isso? Ora, o que se soma a tudo isso é o perfil dele reconhecer Jerusalém, apoiar o povo judeu, defender o povo judeu, tá trazendo paz não só para Israel e entre Israel e os povos árabes, mas no mundo inteiro. Então, são muitos fatores que compartilham a mesma ideia. Você pega isso e soma todo o cenário que está acontecendo agora, de ter um instituto do templo em Israel, utensílios do templo já feitos, esperando só a inauguração do templo. Você tem a escola sacerdotal, que é chamada Nezer Kehuná, que existe, tanto de homens, anciãos, homens, jovens e crianças aprendendo o serviço do templo. Você tem a vaca vermelha, a parada do mar, tudo pronto para a reconstrução do Beit HaMikdash. Tudo isso se soma, tá tudo junto. E a pergunta é, quando se olha para o presidente Donald Trump e se tem uma guimátria como essa, ó, Mashiach ben David, olha, ele pode ser o Mashiach. Será que pode? Será? Ou seja, há uma certa comparação messiânica com o presidente Donald Trump. Mas é claro que nós estamos falando aqui daquele que vem e aparece como Messias para o povo judeu. E não é o verdadeiro Messias. É isso que eu quero dizer para vocês. Agora se liga como é importante prestar atenção no Jared também. O Jared continua para mim sendo uma figura ainda que se encaixa muito nesse perfil. Embora a pergunta que foi até feita na última live, mas cadê o Jared, né? Que a gente fez até vídeo sobre ele. Bom, a gente precisa só pensar no seguinte: ainda nem fez um ano de governo do Trump. Então, assim, não é porque nesse primeiro momento ele não apareceu que ele não vai aparecer, não. Ele pode ainda entrar no cenário aí do governo do Trump e ser muito bem ativo nesse cenário, tá? Na realidade, a gente nem fez um ano ainda de governo Trump. Então, é só para que a gente possa pensar que o Jared não está fora da equação, não. Tudo que a gente sabe sobre ele e tem de informação sobre ele precisa ser mantido aí. Tá? Então, essa parceria, né? Essas duas figuras de Jared e Trump, é muito significativa pelas coisas que estão acontecendo agora. Vocês viram, pessoal, como é importante a gente ficar esperto com os acontecimentos de hoje em dia? Tá tudo fazendo sentido com o Apocalipse e com várias partes da Bíblia. Então vamos orar, vamos ficar espertos e vamos analisar bastante o Donald Trump e o Jared, porque está fazendo muito sentido de algum deles ser o possível anticristo. Às vezes pode ser outras pessoas, mas eles estão fazendo mais sentido ainda. Então vou deixar os créditos do canal do Rabino aqui e o vídeo completo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha e siga o nosso canal. Deus abençoe vocês.